Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Supercast. Gente, como que eu amo esse podcast, Leandro? Que coisa boa, né, Rogério? Eu fico com saudade que eu tô apresentando tanto podcast aqui e hoje é o Supercast. Estou recebendo hoje como um convidado muito especial o pastor Iago Queiroz do Ministério AME. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje é só bênção aqui, né, Hoje Iago? Hoje é. Vamos contar pro pessoal, vamos começar contando pro pessoal que está nos acompanhando um pouquinho da sua história. Deixa eu te conhecer também. Tá, então, o Iago, ele, né, antes de ser pastor, teve uma história, né? Uma história não muito legal, né, de vivência no mundo, onde que tive várias experiências. E depois eu fui alcançado, né, pelo Senhor, e assim, foi um tempo na minha vida onde que eu comecei a crescer muito, né, na área espiritual, onde que eu comecei a desenvolver um chamado, porque o Iago, antes de ser pastor Iago, ele era MC Iago. Mentira! Era. Como assim? Era MC Iago. Eu tô falando, por isso que eu não gosto de ouvir as histórias antes. Não, gente, eu gosto do negócio aqui na hora. Me conta isso. Você é muito jovem também, né? Eu sou muito Você jovem. Tem quantos anos? Eu tenho 32 anos hoje. Foi isso? 32 anos. Eu, na verdade, comecei a carreira como MC. Na época, com 14 anos de idade, fiquei 9 anos cantando. Fiz assim uma carreira extensa de 9 anos, né, indo para vários lugares, viajando. Só que eu cheguei um tempo da minha vida onde que eu consegui, né, assim, chegar em um nível onde que eu queria chegar. Poderia ir mais, mas ali eu vi que já não dava mais para mim, porque tava me sugando a situação, a vida que eu tava levando e tudo mais. E eu tive que tomar algumas decisões na minha vida, porque, né, era uma vida onde que eu não conseguia viver, entendeu? Por mais que eu era rodeado de pessoas, por mais que eu tinha, assim, algumas condições, pessoas do meu lado que me ajudavam, eu não me sentia feliz, entendeu? Gente. Eu não me sentia pleno. Então, o que acontece? Naquele tempo, eu tomei essa decisão de viver Jesus, mas eu cresci num berço evangélico. É isso que eu ia te perguntar. Sua família é evangélica? Como que foi essa evangélica. Minha avó, ela era a única evangélica dentro da minha casa, né? E ela ia pra igreja e levava eu e meu primo, né? Ninguém era evangélico. E aí ela ia pra igreja profetizando. Esses dois aí vão ser homens de Deus, né? Eles vão ser abençoados. E eu lembro que foi em 2005, quando eu não pude estar indo na igreja com a minha avó. Eu lembro que eu quis ficar em casa. E nesse dia que eu não fui, meu primo foi com ela. Quando eu estava em casa, chegou, né, uma pessoa dizendo que minha avó tinha falecido no culto. Que isso? Ela faleceu. Mas ela tava doente? Não, ela infartou no culto. Ela saiu de casa bem. Ela tinha quantos anos? Simplesmente infartou no culto. Ela tinha uns 70 anos na época, né? Meu Deus. Isso foi em 2005. E ele, então, ela infartou. Aí eu não tive mais, né, pessoas, uma referência que pudesse me levar. E aí já tava entrando ali na adolescência. E foi aonde que eu conheci o mundo, né? Tive experiências com o mundo. E aí que eu falo, né? Na escola eu brincava muito de fazer rima. Eu gostava muito de fazer rima, fazia paródia e tudo mais. E um dia veio na minha cabeça, por que não cantar? Por que não entrar em algo? E o funk, ele foi algo que me puxou, né? Por ter essa questão de rima, essa questão assim, né? E eu vi que eu tinha uma desenvoltura ali muito boa pra estar no funk. E aí eu comecei. Eu lembro que quando eu comecei, eu participei de um torneio de MCs, 30 MCs da Rádio Tropical FM, né? E eu ganhei, né? O torneio como o melhor MC do estado. E ali, depois, nós fomos, né, fazendo música, e chegou um tempo onde que eu consegui empresários para me ajudar, né? Fui crescendo, já não cantava mais em baile funk, cantava em boate, e chegou até um momento que foi o final ali da minha trajetória no funk, onde que eu estava com um empresário muito bem estabilizado, estava me, né, ajudando muito, e houve uma proposta de eu fazer a música pro programa da Regina Casé. Entendeu? Que tinha uma dançarina que saiu daqui do estado e foi pra lá, entendeu? Na verdade, ela virou dançarina do Faustão e ia fazer essa conexão pra gente entrar no programa da Regina Casé. E eu fiz, né, a música da Regina Casé.
Quando a gente ia gravar, foi o tempo onde que eu encontrei Jesus. E aí Deus, né, colocou, você tem que decidir. Olha isso. É uma oportunidade, mas eu tenho uma missão muito maior pra você agora. Aí tudo começou, né? Porque eu tive um envolvimento muito grande com o mundo das drogas, né? Na época, né? Que eu cantava e tudo mais. E eu vi que eu estava vencendo por um lado, mas estava perdendo pro outro. Eu precisava me apegar em Deus. Era um vazio, né? Era um vazio. Mas me conta como que foi o momento, assim. Porque, por exemplo, eu tenho... Deixa eu chegar pra casa, o Rogério me mata. Eu tenho um momento muito claro de um encontro com Deus muito forte na minha vida. Qual foi o momento que você sentiu e você falou assim, eu não posso mais continuar do jeito que eu tô? Olha, o momento quando eu me vi entrando em uma depressão. Foi? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha, se eu não me engano, 21 anos de idade. E você já estava engatilhado nas músicas, né? Já estava engatilhado nas músicas. Então, o que acontece? Eu me vi entrando numa depressão e eu coloquei pra mim mesmo, ou eu continuo e morro, ou eu paro e resolvo a minha vida. Só que aí eu recebi um convite de um amigo, né? Um amigo meu, lá da minha cidade. Falou, bem, você já tem uma célula na minha casa, vamos lá falar de Jesus e tudo mais. Eu falei, não gosto de crente. não gostava mesmo. Assim. Mesmo que eu ia com a minha avó, né, no começo, logo depois eu, por algumas questões, né, eu comecei a não gostar. Aí eu falei assim, não vou lá não, crente é tudo chato, né? E eu vou lá, vou ficar quadrado naquele lugar. Quando eu cheguei lá, Deus falou tanto comigo, foi, né? tanto comigo. Só que o que acontece? Eu lembro que eu tinha pedido uma resposta a Deus. Eu falei, Deus, eu tô numa vida onde que eu tô conseguindo algumas coisas, né? Tô vivendo coisas que eu queria viver, mas eu não tô me sentindo bem. Eu preciso muito, né, que o Senhor me ajude. E eu lembro que nessa experiência que eu tive, eu tava numa festa na casa de um amigo, e ali eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, né? Que eu fui pra dentro eu tava na festa, e eu ouvi uma voz falando de Iago. Eu falei, gente, eu tô alucinado aqui, eu tenho que ir pra casa, eu tô ficando muito doido. Meu Deus do céu. E aí eu perguntei, você me chamou? Ele falou, não chamei não. Aí eu continuei. Aí, de novo, Iago. Aí eu perguntei, você me chamou? Ele, não chamei. Aí eu fui pra dentro do banheiro, né? A voz me levou pra dentro do banheiro, né? Meu Deus. Foi algo que me puxou. Quando eu fui pra dentro do banheiro, né? Eu ouvi uma voz assim, hoje eu vou te libertar. Hoje eu vou te libertar. Só que eu tava com droga na mão. E aí? E aí, naquele momento, eu falei bem assim, se o Senhor vai me libertar, me faça vencer isso aqui que eu não consigo vencer. Naquele mesmo momento ali, eu senti o impacto de Deus na minha vida. Passaram-se 4 meses, né? Houve esse processo de eu ser convidado para ir a um lugar onde que estava acontecendo uma célula, até depois ir para um retiro espiritual, até onde que eu me firmei, entendeu? Meu Deus, isso tem quanto tempo, mais ou menos? Então, já tem uns 10 anos. Você tinha 21, né? Isso daí, 10 anos. 10 anos dessa trajetória toda. Foi onde que eu encontrei Jesus. E aí, né, eu assim, novo na fé, mas sendo já muito usado por Deus. Comecei a entrar, mergulhar muito, né, sendo muito usado. Fui pra dentro de uma igreja, né, onde que me acolheram muito, né. E naquele tempo eles viram um potencial em mim também. De pegar esse lado meu que eu já tinha, né, de habilidade, de falar com pessoas, de cantar e de tudo mais, de levar o evangelho, entendeu? Logo no início, a minha visão era o quê? Cantar, entendeu? Vou fazer algumas músicas, vou cantar, vou levar, né, o evangelho através das músicas também. Sim. Só que depois eu vi que o meu chamado mesmo era falar de Jesus, pregar, né? E aí logo depois eu fiquei nesse processo dentro da igreja, processo de 2 anos, e 2 anos eu fui enviado como missionário para um campo de missão, né? Para cuidar de pessoas. Isso, para cuidar de pessoas. Nós fomos primeiro para Nova Venécia, onde nós ficamos 1 ano. Eu morei lá perto, eu nasci em Boa Esperança. Do lado, né? Viu? Em Nova Venécia. E logo depois de 1 ano eu fui para Guriri. Morei em Guriri também. É? Gente, olha lá, por em algum modo, a gente tinha se encontrado nesse mundo aí. Isso que daí. Legal, gente. Isso daí. E assim, tive uma experiência muito grande, só que foi algo assim que mexeu muito comigo também, porque eu não tinha essa experiência, né, de ficar longe da família, porque querendo ou não, né, bate a saudade, bate o aperto no coração. E eu fui pra missão assim, fazendo a obra, me entregando completamente, mas chegou um momento que eu falei bem assim, eu preciso voltar. E quando eu voltei, né, dirigi outra igreja aqui, e aí não parei mais de dirigir igreja. Aí depois que eu acabei de dirigir uma igreja, voltei para a igreja central, e dali Deus me deu uma revelação. A partir de agora, você vai abrir o seu próprio ministério. Meu Deus. Entendeu? Aí eu falei bem assim, Deus, aí eu fiquei... Como isso? Como isso? Não tem como. Eu falei, Deus, mas eu não sou preparado ainda para isso. Aí Deus falou comigo bem assim, não, é eu que preparo.
Olha. Você só vai, eu que preparo. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente tem medo, né, de se movimentar. Porque a gente acha que a nossa vida, ela parte de nós mesmo. Não. O projeto é de Deus, né? A obra é de Deus. Mas como que a gente estava até falando isso nos bastidores, né? Uhum. É muita gente falando o tempo inteiro, tem muito ruído. Como é que a gente identifica que é a voz de Deus e não da nossa cabeça? Então, porque a voz de Deus, ela incomoda no nosso coração. Ela incomoda. Entendi. Não tem como, as pessoas vão te dar uma direção, mas você não vai conseguir ir na direção das pessoas, entendeu? E se você não for na direção de Deus, você vai se sentir oprimido, entendeu? Porque querendo ou não, você entra num abismo, né? Que enquanto você não toma aquela decisão, é Jonas tentando fugir, né, da vontade do Senhor. Deus mandou ele para um lugar, ele não foi, né? Foi na voz do seu coração, mas ele se encontrou dentro de um problemão. Então o que acontece? Tem hora que a gente fica sufocado porque a gente não vive a vontade de Deus, entendeu? Enquanto a gente não entra nela, a gente não consegue encontrar vida de verdade, né? A pessoa não consegue nem falar aqui, Leandro. Meu Deus do céu. Oh, Deus. Forte isso. Muito forte. E aí eu passei por... Sem brincadeira, eu tô sem... Sério? Eu tô sem ar aqui. Menino, pode falar. E aí eu passei por várias experiências, né? Porque eu entrei numa igreja que me acolheu bastante, né? Essa igreja, onde que teve um pastor que me acolheu, que foi o meu primeiro pastor mentor, que me enviou pra missão, onde que o outro pastor que estava lá me esperando foi o pastor que cuidou dele. Fui, né? Me receberam muito bem na terra de São Mateus ali, na obra que eu falei de Nova Venécia e Guriri, porque a igreja de São Mateus, ela cuidava da igreja de Nova Venécia, né? Assim que é a abrangência, né? E aí, depois, quando me vieram pra Guriri, era na mesma, né? Do mesmo jeito, da mesma pessoa que cuidava. Então, o que acontece? Depois que eu voltei, que eu tive essa direção, foi um pouco difícil pra mim. Isso que eu ia perguntar, porque assim, a gente vê as pessoas trabalhando ali de Deus, sabe? Cuidando de pessoas, mas vocês vivem também uma batalha espiritual muito forte, né? Muito forte. Você me fala dessa parte, por favor? Da batalha espiritual das pessoas? Então, a batalha espiritual, ela é normal, né? A gente acorda, a gente já nasce numa guerra. Mas quando a gente entrega a vida pra Deus, pra viver os propósitos de Deus, a guerra, ela aumenta, né? Aí você fala assim, a guerra, assim, a gente sabe como lidar, não é? A guerra aumenta. Porque tem pessoas que falam assim, viver o evangelho é fácil, eu vou entrar pra igreja e minha vida vai ser 1000 maravilhas, minha vida vai ser perfeita. Não, tem que entender uma coisa, não vai ser fácil, né? Mas só que você tem que entender uma coisa, Jesus vai estar contigo, entendeu? Não é fácil, por quê? Porque aumenta os níveis, né? Vamos dizer, de levantes do inimigo, porque o inimigo, ele não quer que a gente ajude pessoas. Quantas famílias foram resgatadas? Quantas pessoas foram salvas? Quantas pessoas Deus nos usa, né, para tirar do lixo e colocar em algum lugar? Então, assim, ele não quer que isso aconteça. Eu tenho experiência, por exemplo, da Dona Glória. Dona Glória, de Nova Rosa da Penha. Eu cheguei, né, lá em Nova Rosa da Penha para fazer a missão lá, dirigindo uma congregação. E todas as vezes que nós estávamos no culto, né, essa pessoa chegava e quebrava uma garrafa na porta da igreja. Que isso? Uma opressão muito grande. Aí passou um culto, essa pessoa quebrava a garrafa, chegou outro culto, essa pessoa também quebrava a garrafa. Aí um dia eu falei com Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito, porque isso é afronta do inimigo. E aí então eu fui estudar a história dela. Um dia eu convidei uma igreja próxima ali de casa para poder ir lá nesse evento que nós estávamos fazendo. E aí eu sempre gostei de tocar de olho fechado, né? Eu toco, prego também na nossa igreja, na nossa congregação. E nesse dia eu tava tocando de olho fechado. Eu lembro que quando eu tava tocando de olho fechado, tinha um pedestal na minha frente. Eu senti que o pedestal balançou. Como a nossa igreja tinha bastante crianças, eu pensei bem assim, são as crianças que estão passando por aqui e tocando. Menina, eu fiquei com 15 minutos com o olho fechado. Quando eu abri o olho, tava a Dona Glória toda ensanguentada na minha frente. Essa mulher que quebrava a garrafa. Essa mulher que quebrava a garrafa na porta da igreja. E aí eu não sabia o que fazer. Eu falei para as irmãs, pega ela, ora por ela aí, né? Só que Deus falou comigo, não, é você, porque você é o sacerdote da casa. Aí eu peguei, né, parei tudo, orei por ela. Só que o que acontece? Libertação, ela não acontece assim na hora. Libertação é um processo. É um trabalhar que você tem que ter com a pessoa, tem que cuidar da pessoa, né? Tem que dar instruções. Então o que acontece? Orei por ela, houve a libertação, né? Naquele momento. A primeira libertação ali, mas ela precisava de um trabalhar. Só que depois ela sumiu.
Não vi mais ela no bairro, entendeu? Por onde que essa mulher anda? Aí nós mudamos, a igreja cresceu, foi pro galpão de baixo. E logo depois, ela aparece de novo. E aí ela apareceu já renovada, mudada. Olha. Ela ficava na rua, né? Ela tinha um problema com vício. E aí eu fui perguntar pra ela, o que aconteceu com você, que você foi na porta da igreja quebrar a garrafa? E ela falou bem assim, porque todas as vezes que eu passava na porta dessa igreja, eu lembrava do meu filho que foi morto. Nossa. Eu falei, por quê? Ué. Porque a mãe do rapaz que matou meu filho é dessa igreja. E todas as vezes que eu passo aqui, eu lembro dele. E aí, então, eu comecei a trabalhar ela. Eu falei assim, deixa eu te ajudar. A senhora quer mudar? Quer ter uma experiência nova com Deus? Ela falou, eu quero. Eu só não tenho força. Eu falei, mesmo na sua fraqueza, você vai nos procurar e eu vou te ajudar. Eu não vou te julgar. Eu vou te ajudar. E aí o que acontece? Ela bebia no domingo todinho e chegava lá na igreja, né? Falava bem assim, ó, eu tô com droga dentro do meu sutiã, vão lá no vaso que eu quero jogar, vão lá comigo, eu vou jogar na sua frente, fora, e eu quero assistir o culto. Aí nós fazíamos isso. Ela ia, chegava bêbada, né? Com droga no sutiã, nós íamos no banheiro, jogava a droga fora, ela sentava e assistia o culto, não falava nada, não interrompia o culto de forma alguma. E logo depois, né, veio a libertação dela. Levamos ela para o encontro com Deus, aonde que ela tá cristã, né, onde que ela é cristã, segue mesmo, até hoje, tá firme na rocha. Aí eu fui a fundo, perguntei, então isso daí era por causa do seu filho? Sim, porque meu filho foi morto, né? Minha filha teve uma depressão. Essa depressão levou ela a estar num estado vegetativo. Nossa. Entendeu? Minha família foi destruída, eu fiquei completamente desestruturada. E aí, o único caminho que eu encontrei, eu nunca usei. Ela falou, eu nunca usei droga na minha vida. Gente. Depois de velha, meus filhos grandes, eu comecei a usar droga. Eu falei, eu vou te ajudar. Eu vou pagar um preço pela sua vida. Comecei a pagar preço pela vida dela, levamos ela pro encontro. E quando ela voltou, ela já começou a abrir culto. Já começou a ajudar a gente em oração. Aí eu dei uma missão pra ela. Nós vamos abrir uma célula, nós vamos fazer uma célula. Que era reunião, né? Sim. De pessoas falando de Jesus. E ela falou bem assim, aonde que é essa célula? Eu falei, na casa do homem que matou o seu filho. Homem de Deus, você fez isso. Isso. E ela falou, eu tô junto, sabe por quê? Porque eu tô pronta pra liberar o perdão. Meu Deus, eu tô pronta pra liberar o perdão. Então, assim, quando você pergunta, né, sobre o lado espiritual, as batalhas, elas são grandes porque o inimigo, nosso adversário, não quer que isso aconteça. Quantas pessoas, né, saem de uma depressão, de uma ansiedade, né, de vícios, largam os vícios pra poder viver Jesus. Ele quer que elas fiquem presas mesmo, né, que elas estejam, né, acorrentadas na mão dele. Por quê? Porque aí ele não vai... Aí ele vai conseguir bagunçar, vai conseguir, né, destruir. E nós somos, como diz, exemplos de Cristo para restaurar essas pessoas, para trazer essas pessoas, né, para ter vida. Né? Quantas pessoas a gente vê assim que estava no lixo e hoje estão assim numa área estruturada familiar, entendeu? Em um lugar onde que as pessoas olhavam assim, mas nunca imaginariam que a pessoa teria uma mudança de vida. E foi através do evangelho. E hoje eu vejo que o nosso posicionamento em Deus não muda só a nossa vida, muda a vida de pessoas também. E quem tá ao nosso redor. E quem tá ao nosso redor. Meu Deus, entendeu? Fortíssimo. Muito isso. forte. Então essas são, né, algumas experiências. É difícil? É. Sim. Né? Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Verdade. Né? Por exemplo, a pessoa tá seguindo a vida dela. Vai embora, tá seguindo a vida dela. Eu vou fazer uma analogia com esse copo aqui. Vamos supor que isso aqui tem um monte de areia dentro. Aí a pessoa tá seguindo a vida dela. Aí quando ela encontra um propósito na vida, encontra Jesus, você concorda comigo que essa sujeira que tava pro fundo, ela vem à tona pra depois limpar? Tipo, faz uma bagunça na vida. Deus, ele chacoalha a pessoa, né? Ele tira a pessoa do seu lugar, ele muda tudo. Primeiro, a gente vai pegar o exemplo da Bíblia, né? Jacó, quando ele vai pro Val de Jaboque, para ser transformado em um novo homem, Deus tem que quebrar ele no Val de Jaboque. Tem que lutar com ele até o raiar do dia. Então, assim, Deus, ele precisa sacudir, entendeu? Deus, ele precisa mexer com as suas estruturas para você entender que é só ele mexendo, chacoalhando, que vai sair a sujeira, a impureza, para você se tornar uma nova pessoa, né? Porque em Cristo nós somos uma nova criatura. Então, esse processo é o processo que acontece na vida de todos aqueles que querem andar com Cristo, entendeu? É doloroso? Mas vale a pena.
né? Menino. Valeu muito a pena. Ai, meu Deus do céu. Tô falando, gente. A pessoa que nem respira direito hoje. Que coisa linda. Isso daí. E nós vamos vivendo, né? Várias experiências. Olá, Pamela. Pamela. Pamela, eu derretendo aqui, ó. Oh, Deus do céu. Meu E nós Deus. vamos vivendo várias experiências. Então, assim, o meu ministério, né? Ele teve várias experiências, onde que eu comecei, aonde que eu falei pra vocês que no segundo ano eu já fui enviado pra missão. E eu lembro que eu cantava funk, eu falei pra você, né? E logo quando eu acabei de cantar funk, eu lembro que eu tinha um contato lá em Fortaleza, Ceará. E nesse contato, o que acontece? Quando eu me converti, o pessoal, algumas pessoas que me conheciam de lá se converteu também. Só que eles só me conheciam pela internet, música, né? Que eles ouviam lá e tudo mais. Aí um dia quando eu me converti, eles falaram assim, eu preciso trazer você aqui, né? Porque seu testemunho é muito forte, né? Pra contar o testemunho. E aí, com 2 anos de convertido, eu fiz a minha primeira viagem missionária. E eu lembro que foi um tempo difícil, porque eu tinha largado tudo, né? E tava sem emprego, né? Tava passando por uma condição financeira muito difícil. E aí, eles falaram assim, você vai vir pra cá. Eu falei, como que eu vou pra aí? Sendo que a situação tá difícil. Tem dinheiro nem pra pagar o ônibus aqui em Vitória, eu vou pra lá. Fazer o quê aí? Né? Fazer o quê? E como que eu vou, né? Eles falaram assim, não, nós vamos pagar essa passagem e você vai vir pra cá. E eu entrei num avião e fui pra lá. E eu lembro que quando eu fui pra lá, ali eu tive a dimensão do que Deus queria fazer na minha vida, né? Por quê? Porque uma pessoa que ele tirou, que pregava, na verdade, incentivava as pessoas ao erro, né? Através de letras, palavreados, coisas, né? Que não tem sentido. Agora tá levando pessoas ao caminho dele, entendeu? Eu comecei a enxergar que ali, né, começava um novo mundo pra mim. Eu entrava em um novo ciclo de vida. E a partir dali eu entendi que era isso mesmo que eu queria. Eu fui pra lá, né, pra Fortaleza, Ceará, fiquei 1 semana. E eu lembro que eu fui pra pregar em uma igreja. E quando eu fui pregar nessa igreja, eles falaram bem assim, vai ter um culto dentro de uma quadra. Eu falei, amém, nós vamos lá. Só que nessa quadra você vai pregar na voz, tem microfone, tem nada, você vai pregar. Eu falei, tá bom. Mas falava assim, lá dentro da quadra você não pode ficar com medo. Eu falei, por quê? Ai, gente, lá vem, se prepara. Por quê? Porque dentro dessa quadra a gente chama todos os traficantes daqui da região pra cultuar. Entendi. E pra cá migrou muito o Comando Vermelho lá do Rio de Janeiro, PCC, estão dominando tudo aqui. E eles entram tudo armado, a gente não impede eles de entrar. Você não podia ter avisado isso depois? Meu Deus. Sim. E aí chegou lá pra fazer esse culto? E aí eu cheguei lá pra fazer esse culto. Aí eu entrei e falei, Deus, o Senhor tem que ser comigo mesmo. Porque eu já era acostumado, né? Ia pra favelas e tudo mais. Só que era uma nova experiência. Não é que a gente fica medroso. Mas quando a gente entra numa nova vida, né? A gente começa a caminhar com Deus. A gente começa a enxergar, né? Por trás do... né, o peso que a gente levava lá atrás. As coisas que a gente fazia. E aí eu me enxergando dentro daquele lugar... Eu falei bem assim, eu vou pregar o evangelho. Se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer feliz. Por quê? Porque antes eu estava lá dentro do baile funk, estava insinuando as pessoas a fazerem coisa errada, e agora eu tô aqui na presença do Senhor. Eu sei que se eu morrer hoje, eu vou morrer salvo mesmo, e vou morrer feliz. Por quê? Porque esses homens estão tudo com armas na mão aqui, né? Eles estão tudo do tráfico, mas a palavra de Jesus que vai sair da minha boca vai fazer sentido na vida de alguém. E aí... preguei, ficou um na porta, já fiquei assim, né? Já tem segurança, né? Já tem segurança. E quando ficou esse rapaz na porta, preguei, os traficantes tudo se renderam aos pés do Senhor, entendeu? Aí depois de alguns meses, eles me ligaram e falaram assim, ó, 3 deles estão firmes hoje na presença do Senhor, largaram o tráfico, né? Isso. Por exemplo, tinha muitos traficantes, né? Mas 3 já são 3 vidas. 3 vidas. Imagina o impacto fora que esses famílias, homens... Imagina se esses homens forem usados por Deus agora. Entendeu? Paulo, Pedro, né? Homens que viraram referência. Imagina se eles, né, tiver uma referência dessa. Então, assim, eu vejo como que foi tão importante abrir essa oportunidade de Deus trabalhar na minha vida e aceitar viver mesmo esse propósito. Por quê? Porque, né, eu falei com vocês por trás dos bastidores, né? Vem o medo. O medo de migrar para uma nova vida, né? Para um novo tempo, para
para um novo mundo. Por quê? Porque você vai ter que se desvincular de tudo aquilo que você era acostumado, de pessoas, de lugares. Então começa uma nova vida. E eu lembro que quando eu saí do funk, né, eu estava com um empresário que estava investindo muito em mim. Nossa, e como é que você fala com ele? E aí eu fui pro retiro espiritual. E quando eu confessei Cristo lá, eu falei, eu quero viver Jesus mesmo. Eu falei, se o Senhor é comigo, o Senhor vai tocar o coração desse homem, né? Pra ele aceitar. E aí eu vim treinando como que eu ia falar com ele, porque ele tinha investido alto, né? Tinha investido em CDs, né? Música pra passar na rádio, tocar em rádio e tudo mais. Eu falei bem assim, meu Deus, com produções caras, né? Aí eu falei bem assim, só o Senhor pra tocar no coração dele mesmo. Porque se ele aceitar, ele vai querer que eu retorne pra ele todo o dinheiro investido. Sim. Aí eu cheguei pra conversar com ele, Raoni, né? Mandar até um abraço pra ele aqui. Raoni Produções, ele ainda continua, né? Aí no mundo... Aí o que no mundo artístico? Aí o que acontece? Eu cheguei pra ele e falei bem assim, olha, cara, eu tive um encontro com Jesus. Eu sei que você investiu muito alto na minha vida. Mas entenda, muitas pessoas podem receber, né, através da minha vida também. Ele falou uma coisa comigo. Vai, só não olha pra trás. Olha, entendeu? isso. E sirva Jesus de todo o seu coração. E ali eu vi que o caminho estava aberto. Estava aberto. Entendeu? E você tem uma força, eu vejo uma energia muito grande. Você sempre foi assim? Então, eu comecei a administrar, né, isso daí, né, depois que eu comecei a andar mais com Jesus, mas eu sempre fui uma pessoa muito fluente, entendeu? Mas a gente nasce com a unção do Senhor sobre a nossa vida, né, com o brilho do Senhor sobre a nossa vida, então eu entendo que eu carrego isso desde o meu nascimento, entendeu? Sim. Porque tem as pessoas que carregam essa unção, elas conseguem chegar em lugares e fazer os lugares, né, serem melhor, entendeu? Então eu acredito nessa possibilidade aí, né? Gente, que coisa. Agora, nesse caminho todo, como você muito bem falou, nem tudo são flores, você sente muito. Isso daí. Teve algum momento que você falou assim, Deus, me tira daqui, eu não vou dar conta? Em algum momento você chegou a sentir isso? Olha, eu senti em algumas vezes na minha caminhada cristã ministerial, né? Por quê? Porque eu sempre fui muito coração na obra. Eu sempre fui assim, eu vou fazer e Deus vai cuidar de mim, né? O que acontece? Eu fui pra missão e eu nunca tive, assim, muito apoio de estar na missão, assim, da minha própria congregação. Eu lembro que quando eu estava em São Mateus, eu tive muito apoio, né? Muito acolhimento. E quando eu voltei pra cá, eu não tive tanto esse acolhimento. Foi aí que começou, né? Deus tocar no meu coração pra migrar pro ministério próprio. Mas eu enfrentei muitas dificuldades, né? Por quê? Porque eu tive pessoas que estavam do meu lado, que poderiam me ajudar e não me ajudavam. E aí, quando eu decidi migrar pro ministério próprio, foi como que se eu arrumasse problema com 1 milhão de pessoas. Nossa, entendeu? Entendi. Pessoas que me acolheram, pessoas que me ensinaram o caminho, foram pessoas que se levantaram contra a minha vida depois que eu tomei essa decisão. Por quê? Porque eu entendi, eu sei do propósito de Deus na minha vida, entendeu? Eu não consigo fugir desse propósito e eu vou sempre correr para dentro dele. Só que como a gente falou aqui, as pessoas elas nunca vão entender, né, o propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a revelação ela é pessoal, entendeu? A revelação ela desce para nós, para mim, para você, ela não desce para terceiros, entendeu? Então quando Deus ele dá uma revelação, a gente tem que seguir. Quando eu fui seguir, né, era como que se eu estivesse, né, sendo ingrato, como se eu, né, estivesse me rebelando. Só que eu vi que o meu tempo já havia acabado, né, na outra instituição que eu tava. E Deus me direcionou a esse ministério próprio. E aí então, né, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, foi me desvincular do meu antigo ministério. Entendi. Né? Porque o meu pastor, que era o meu amigo, né, onde que eu mais confiava, foi o que menos me apoiou. Entendeu? E assim, teve uma força pra causar na minha vida em questão assim de motivação. Porque eu lembro um dia que nós estávamos no monte e Deus me usou pra falar pra ele que ele tinha um projeto muito grande que Deus ia entregar na mão dele. Hoje ele tá dentro desse projeto. E Deus usou ele e falou bem assim, eu tô te dando um novo projeto. Só que quando, né, tudo isso aconteceu, eu precisei migrar pro novo de Deus na minha vida, ele não entendeu. Entendi. E aí, então veio as dificuldades. Por quê? Porque eu nunca quis viver um evangelho para levantar inimigos, né?
o evangelho que eu sigo é o evangelho do amor, Sim. né? Ame. É de acolher, né? Ame. O evangelho de trazer as pessoas para perto. Só que o que acontece? Infelizmente, nós não vamos conseguir agradar todo mundo, Sim. né? E essa fase da minha vida foi a fase que mais, né, mexeu comigo, porque foi a fase onde que eu tive que pausar para pensar como que eu ia estruturar esse projeto, como que eu ia fazer, mas uma fase onde que eu senti muito, porque eu perdi pessoas que estavam do meu lado, mas também uma fase onde que eu pude enxergar quem realmente estava comigo, quem realmente segurava a minha mão, porque eu tinha muitas pessoas que estavam do meu lado na caminhada evangélica, na caminhada cristã, que diziam bem assim, tô contigo. Pessoas que oravam comigo, pessoas que estavam do meu lado, mas quando Deus, ele me fez, né, decidir por esse projeto, foram pessoas que me abandonaram. Me abandonaram. Porque mas elas tudo se fez novo, até as pessoas. Tudo se fez novo, até as pessoas. as pessoas. Então, assim, eu vi que foi importante. Então, a gente não pode, né, eliminar essas fases da nossa vida. Nós precisamos passar. Cada fase é aprendizado, entendeu? E cada aprendizado, ele te renova, ele te reconstrói, entendeu? Então, eu fui reconstruído através desses aprendizados, entendeu? Sim. Hoje, nós estamos vivendo no nosso ministério algo assim, sobrenatural. Eu comecei o ministério sem nenhum real no bolso. Olha isso. Entendeu? Na direção do Espírito, né, Pamela? Eu falei bem assim, ó, agora nós vamos entrar. De cabeça e tudo. Começamos uma célula na casa de uma amiga. Ali na célula já começou a juntar pessoas e abrimos um ministério pequeno ali mesmo em Campo Grande. Quando nós abrimos o ministério, Deus começou a enviar pessoas. Veio a doutora Sara, veio pessoas que, né, acolheram a gente. Falou assim, eu vou ajudar esse projeto. E dentro de 6 meses, né, o lugar ficou pequeno. Gente, que né? lindo. Não cabia de tanta gente. E aí nós então migramos. Isso. Ficava a gente na porta. E migramos pro novo espaço, entendeu? E Deus foi trazendo pessoas. E foi aí que eu fui tendo contatos com muitos empresários, né? Empresários foram chegando. E hoje a gente tem o costume agora de estar nas empresas, né? Fazendo culto nas empresas, que é o nosso projeto agora, né? De levar Jesus pros empresários, né? De trazer as empresas para Jesus. Nós estamos com uma empresa em Cariacica, onde que foi umas 3 semanas atrás nós fizemos um culto lá e eu acho que foram 6 ou 7 pessoas que se converteram dentro da empresa. Gente. E assim, Deus está mudando a vida dessas pessoas. Nós não vamos parar com esse projeto. Amém. Temos visto como nós temos evoluído, né, através do posicionamento. Se eu fosse botar o nome desse podcast hoje era posicionamento. Nossa, eu tive uma ideia aqui que nós vamos conversar. Meu Deus do céu. Como que toma a decisão de ser livre, assim? Sabe, eu tenho certeza que esse episódio vai alcançar muita gente. A internet possibilita isso, né? Sim. E aí quem tá assistindo a gente agora, quem tá assistindo o negócio da TV, né? Quem tá vendo a gente agora em casa que fala assim, meu Deus, eu tô no fundo do poço, eu tô num buraco, eu tô no meio da depressão, minha família tá mal. Como que se posiciona? Então, você tem que entender uma coisa. Nem tudo vai partir das pessoas, né, de terceiros. Nós temos que tomar as nossas próprias decisões, né? E o que acontece? A gente tem que entender uma coisa. Ou a gente se levanta, ou a gente fica no mesmo lugar. Entendeu? Porque ninguém vai lutar pela gente da forma que nós podemos lutar. Por quê? Porque todo mundo quer te ver bem. Entendeu? Todo mundo quer ver você crescer. Mas as pessoas nunca querem ver você melhor do que elas. Entendeu? Então você tem que entender, você tem que lutar por você. Se você continuar no chão, as pessoas vão passar, vão olhar pra você e vão falar lá, tá no chão. Elas não vão te estender a mão. Algumas vão até te ajudar, mas nem sempre vão ter a mesma força de te colocar no lugar aonde que você, através do seu posicionamento, conseguiria chegar. É que nem Ezequiel, filho do homem se coloca de pé e eu falarei contigo. Ou seja, porque Deus não fala com o homem prostrado. Entendeu? Deus não fala com o homem cabisbaixo, que não levanta a cabeça. O homem, a mulher, eles têm que se posicionar. Por quê? Porque quando a gente se posiciona, Deus ele faz. É Deus falando para Abraão assim, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei, e ali eu farei de ti uma grande nação. Deus está mandando ele sair, mas não fala onde que ele vai entrar. Entendi. Entendeu? Só confia, né? Só confia, vai. Por quê? Porque a minha palavra, ela vai te suprir. No meio da caminhada, é Deus tirando o povo do Egito, levando o povo pro deserto. Calma aí, 1 milhão de pessoas no deserto.
Como que nós vamos passar pelo deserto? Se deserto não tem padaria, deserto não tem supermercado, deserto não tem açougue, não tem nada. Mas a Bíblia diz que quando o povo pisou no deserto, maná começou a cair do céu. O alimento começou a cair do céu. A água começou a sair da rocha. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Entendeu? Não existe pessoas que não conseguiram, né, sobressair as situações. Existem pessoas que não decidiram no momento oportuno, entendeu? Pessoas que, né, entenderam que a vida delas era aquilo mesmo e não quiseram se movimentar. No meio da dor é difícil se movimentar, entendeu? Mas é possível. Mas é possível. No meio de calúnias, de levantes, é difícil se movimentar. Mas é possível. Você tem que entender uma coisa. Se a gente se levantar, Deus ele vai trazer a força, entendeu? E uma coisa que a gente tem que entender, a gente não precisa se justificar para ninguém. Sabe por quê? Porque os nossos próprios frutos nos justificam. Os resultados. Os resultados. Mas que vem dele. Que vem dele, entendeu? Mas aí entra uma coisa também. Não pode entrar soberba, não pode entrar arrogância. Por quê? Porque logo quando nós saímos do ministério ali e montamos, né, a célula na casa da irmã, antes de iniciar o ministério, nós fomos chamados para ir no Rio de Janeiro, né? E nós fomos chamados para uma igreja muito grande de um pastor muito conhecido lá. E a proposta era da gente, né, administrar uma igreja de empresário, de 200 empresários em Niterói. E até a questão de salário, para mim, que não tinha nada, era boa. Falei, meu Deus, muito bom. Só que aí eu voltando, né, da viagem, Deus falou comigo bem assim, não é esse propósito que eu tenho pra sua vida. Nossa. É algo grande pra você. Por que aparece, gente? Não, é pra testar, né? É pra testar, gente. Entendeu? Por quê? Porque Deus quer saber de uma coisa. Se a gente está pegado na palavra dele, ou se a gente está pegado nos nossos próprios desejos. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque a palavra dele é o que tem que prevalecer. É Noé construindo uma arca. Noé, segundo historiadores, construiu uma arca de 100 a 120 anos. Entendeu? Mas ouviu a voz de Deus só uma vez. Como que ele ouve a voz de Deus uma vez e consegue trabalhar 100 anos fazendo algo que ele ouviu só uma vez? Se a gente pede confirmação todo culto a Deus para algo que a gente quer fazer. Entendeu? Então a gente tem que se apegar na palavra. Por isso que eu entendo uma coisa. Eu sempre ouvi conselhos. A gente não pode, né, fechar, né, tapar os nossos ouvidos e dizer assim, eu não posso ouvir. Eu sempre ouço as pessoas. Mas uma coisa eu entendo. Tá atrapalhando eu desenvolver aquilo que Deus ele liberou pra mim. Porque eu ouvi uma coisa. Eu vou ouvir a voz da experiência. A voz dos idosos é a voz da experiência, né? Pessoas que chegaram são a voz da experiência. Mas eu tenho que entender uma coisa. Tem até pessoas que chegaram que pode te dar uma direção errada. Verdade. Entendeu? Porque eles falam, vai por esse caminho. Só que o caminho que Deus tem pra você é um caminho totalmente diferente. É como o Davi falou assim, eu vou matar o gigante, né? Ele já tinha toda a estratégia pra matar o gigante. Ele tinha sido treinado em um lugar, né, do anonimato, onde pessoas não viam ele. E quando ele chegou pra matar o gigante, falou bem assim, toma a capa de Saul. Ele foi colocar a capa de Saul e falou bem assim, a capa é até bonita, né, me ajuda, mas ela não é pra mim. Não é essa estratégia. Não é essa a estratégia. A estratégia de Deus é eu ir sem capa. Por quê? Porque se eu vou no seu modelo, da sua forma, quando eu chegar lá, você vai falar bem assim, foi por causa de mim que você chegou. Se não fosse eu te ajudando, você não conseguiria. Entendeu? Não que a gente não quer dar mérito às pessoas, entendeu? Mas a gente tem que entender uma coisa, né? A gente tem que entender uma coisa. É Deus, né, que tem que nos direcionar. E muitas vezes Deus vai te fazer ir nos caminhos mais difíceis. Entendeu? Mas os caminhos mais difíceis, ele sempre vai estar provendo. Entendeu? Mas uma coisa nós temos que entender. Precisamos ser obedientes à voz de Deus. Tem alguém que tem alguma pergunta aí? Minha cabeça daqui. Ai, Rogério, conversa com a gente. Meu Deus, que coisa forte isso, Leandro. Isso daí. Então tudo é uma experiência, né? Assim, eu adquiri essa experiência no caminho, né? E hoje, assim, eu tento fazer muito diferente do que fizeram comigo. Eu vi que tudo que aconteceu no passado também foi pra mim, né, fazer diferente agora. E não ser a mesma pessoa. Porque tem coisas boas e coisas ruins. O que é bom você pega, o que é ruim você joga fora. Entendeu? Então hoje eu tento acolher as pessoas, entendeu? Em todas as suas áreas, todas as suas dificuldades, né? Porque antes de ajudar uma pessoa, eu olho pra mim. Antes de ajudar o filho de alguém, eu olho pro meu filho. Antes de ajudar a família de alguém, eu olho pra minha família. Então, assim, eu entendo uma coisa, que através desse modelo, eu consigo fluir naquilo que Deus
Ele preparou pra mim. Jesus amado. Menino do céu. Oh, Deus. Fala, gente, nós temos pergunta dos bastidores aqui. Conta, Rogério. Manda. Se a pouca idade dele atrapalha na hora das pessoas mais velhas aceitarem a sua liderança. O pessoal que está aqui, eles estão ouvindo a gente? Não, né? O Rogério perguntou aqui se a pouca idade do Iago atrapalha muitas vezes as pessoas que são mais de idade, que estão no ministério, que estão na igreja, de ouvirem, né, a palavra que ele... Então, eu tive muita dificuldade com isso no meu ministério. Por quê? Porque o primeiro ministério que eu fui enviado para Nova Venécia era o ministério de idosos. Nossa, já botou no fogo. Eu cheguei lá com 23 anos de idade, não foi? Foi isso, 23 anos de idade. Um menino. E aí eu olhei pra eles e falei bem assim, o que que eu vou ensinar essas pessoas? Mas só que quando eu cheguei, as senhorinhas, elas olhavam pra mim. Respeitaram. A paz do Senhor, pastor Iago, a gente ama o Senhor, a gente vai acolher o Senhor, sempre me chamando de Senhor, né? Olha isso, e quando eu fui pra Guriri também uma experiência de pessoas mais idosas, mais velhas, né? Só que eu entendi uma coisa, eu não posso deixar a minha abater por causa da minha idade. Deus usa quem Ele quer. Capacita os escolhidos, não é isso? Jesus estava ensinando com 12 anos de idade, né? Samuel ouviu a voz de Deus quando era ainda uma criança. Reis da Bíblia foram levantados com 9, 12 anos de idade. Então o que acontece? Quando Deus tem um mistério na sua vida, tem que entender uma coisa, é Ele quem vai fazer. Entendeu? Mexe um pouco com o nosso psicológico, né? Como que eu vou me comportar, né? Será que eu tenho alguma coisa? Eu tenho que falar de Jesus. Talvez ela pode me ensinar algo, né? Concernente à vida, experiências de vida, que eu aprendi muito com as pessoas, né? Que passaram no meu ministério. Eu não só ensinei, mas também aprendi. Pessoas queridas que eu amo, né? Pessoas que me ensinaram, ó, vai por esse caminho, faz isso, né? E eu ouvia coisas que edificavam a minha vida, eu pegava mesmo, colocava em prática. Então, assim, foi uma dificuldade, mas eu aprendi a lidar com essa dificuldade, muitas vezes de ser novo no ministério, porque eu comecei com 23 anos, eu tô com 32, né? Novo. Mas com 23 anos, cara de menino, assumindo uma igreja, as pessoas chegavam, cadê o pastor da igreja? Chegaram a falar isso já? Eu olhava pro lado, cadê o pastor da igreja? Não, eu sou o pastor da igreja. Ah, tá. Chega a ficar quadrado, né? Isso daí, chegava a ficar quadrado, entendeu? Mas eu Deus. nunca deixei isso entrar no meu coração, porque tem pessoas que elas deixam algumas coisas entrar no seu coração e elas paralisam, entendeu? A gente não pode paralisar, entendeu? Porque o sentimento de inferioridade, ele trava a pessoa, entendeu? Ele faz a pessoa não romper, entendeu? Eu piso em lugares hoje, né, que foi pela cara e coragem. Entendeu? Que eu cheguei lá. Por quê? Porque eu não. Se eu ficar pensando, mas da família que eu saí, do bairro que eu vim, o que eu vivia, o que eu fazia. Não. Minha mente ela tem que entender que começou um novo tempo na minha vida, é uma nova vida, entendeu? E eu tenho que ressignificar isso na minha mente, que eu estou num novo mundo e eu vou pisar onde que Deus quer, entendeu? Eu vou estar no meio de pessoas, né, mais humildes, mas vou estar no meio dos grandes, né? Vou estar no meio de pessoas pequenas, mas vou estar no meio de pessoas gigantes também. Eu tenho que entender que esse é o meu chamado, porque a gente é chamado, como eu falei, a gente prega em empresa. Um dia eu recebi o convite, o prefeito tá te chamando aqui para fazer oração no gabinete dele. Gente, o prefeito da minha cidade chamou pra fazer oração. Nós fomos lá, né? O nosso prefeito é um prefeito muito querido, ele faz muito isso, né? Culto lá dentro da prefeitura. E ele chamou a gente se tem ido em vários lugares, aonde que a gente tem visto. Tem que ser através da coragem mesmo. Coragem. Só chega se tiver coragem mesmo, entendeu? Porque tem muitos amigos meus que tiveram a mesma oportunidade que eu, mas ainda estão lá atrás. É uma questão também muito de mentalidade, né? Isso. Porque lá no início, se você pensar assim, meu Deus me alcançou aqui, mas eu já usei droga, mas eu já incitei Isso daí. Qual foi o momento que você percebeu isso? Peraí, eu preciso mudar também a minha mentalidade. Teve uma virada assim? Ou você já foi rompendo na fé e no fogo e labaredo? Olha, eu fui rompendo na fé. Foi forte assim mesmo, né? Que nem quando eu falei, eu toco na igreja, canto também. Quando eu canto, quando eu vou começar a louvar o Senhor, eu lembro de quando eu cantava no mundo.
Eu falava bem assim, eu tenho que fazer melhor aqui do que eu fazia lá. Entendi. Entendeu? Eu tenho que dar o meu melhor aqui do que eu dava lá. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega no culto, a gente tá cansado do trabalho, com a mente esgotada, de atender pessoas, de falar. E a gente chega numa sobrecarga, aonde que a gente muitas vezes fica xoxo no culto. Mas eu lembro que eu saía do trabalho, ia pras festas à noite e curtia tudo, né? E ainda voltava pra poder trabalhar. Eu falava, não, pra Deus eu vou entregar com excelência, entendeu? Então eu fui já rompendo. Sim. Entendeu? Fui rompendo. Não deixei isso me abater de forma alguma. E quando você percebe, que você me falou assim, eu tô no meio das pessoas humildes que estão lá começando e tô no meio das pessoas que já estão desenvolvidas, enfim. O que você vê em comum entre essas pessoas, Iago? Olha, o que eu vejo em comum entre essas pessoas, muitas vezes, é a mentalidade. É a mentalidade, a forma de algumas delas de pensarem, né? E a forma delas de agirem, né? Porque é muito diferente você estar na favela e é muito diferente você estar na Alphaville, entendeu? Porque o evangelho, ele é o mesmo, mas a forma que você vai abordar as pessoas muda muito, né? Porque você tem que saber como que você fala, né? Conforme você vai entrar. Por quê? Paulo, ele diz bem assim, fiz-me tudo para com todos a fim de alcançar alguns. Ou seja, ele tinha uma estratégia para cada lugar. Quando eu vou pra favela, eu falo a linguagem da favela. Entendeu? Quando eu entro lá dentro do Alphaville, eu falo a linguagem do Alphaville, entendeu? Eu tento falar de uma forma aonde que eu vou ser receptível, aonde que eles vão me entender e aonde que eles vão, né, me acolher, entendeu? Então, assim, há uma grande diferença, mas a gente aprende a lidar, né, com essas situações. Sim. Iago, vamos falar de fé? Vamos. Eu gosto de fé. Me fala sobre a fé. A fé. Fala sobre fé. Porque muitas vezes o mundo tá desmoronando ao nosso redor. Mas, gente, Rogério vai acabar com a minha vida. O mundo tá desmoronando, mas como que a gente consegue manter essa fé viva, esse negócio ardendo dentro da gente? Então, a fé é algo de valor que Deus insere dentro de nós. Deus que coloca a fé. É uma chama? Como é que... Se a gente puder... Eu sou muito visual, assim. Como que a gente pode desenhar, assim, dentro da gente? A fé é uma convicção, entendeu? A Bíblia diz em Hebreus 12, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que não se vê, entendeu? O cristão, ele anda pela fé. A Bíblia diz o justo, né? Ele vive pela fé. A fé, ela que faz a gente romper, entendeu? Porque pela fé a gente consegue vencer as adversidades. Pela fé a gente consegue acreditar que Deus tem um futuro melhor pra gente, entendeu? Às vezes a vida tá toda bagunçada. Deus, que nem lá na igreja, quando Deus usa a gente pra entregar alguma revelação pra alguma pessoa, entrega uma revelação, olha, Deus vai fazer na sua vida isso e isso aqui, entrega um mundo de mil maravilhas pra pessoa, só que a realidade da pessoa do momento é mais desfavorável, entendeu? Ela fala assim, como que eu vou viver isso? Sabe por quê? Porque Deus vai na contramão da sua realidade. Deus sempre vai trabalhar na contramão da sua realidade. Ele nunca vai trabalhar com o que você tem, né? Na verdade, com o que você não tem. Ele vai trabalhar com pouco que você tem e a fé, ela vai te motivar a chegar no muito que você precisa. Através do pouco que você tem, entendeu? Porque era só um pouquinho de azeite, era um azeite. né? Mas que multiplicou. Então, o que acontece? Todo ser humano, ele tem que ter a fé ativa na sua vida, entendeu? Porque senão ele não consegue, entendeu? Ele tem que, pela fé, liberar decretos do mundo espiritual. Pessoas que vão entregar um currículo, eu vou entrar nessa empresa em nome de Jesus, vai acontecer. Eu lembro que eu tive uma experiência que logo depois, quando eu entrei pra presença, né, pros caminhos de Jesus, eu fui trabalhar em uma empresa de logística. E eu lembro que quando eu cheguei nessa empresa, né, eles forneciam coisas pra Celó, né, era logística mesmo, caminhão que vinha de São Paulo, tudo pra cá, e traziam os materiais pra cá, pra Celó. E tava parado, tinha 7 meses que estava parado, né, ali os caminhões e não trazia nada pra cá, de São Paulo pra cá trazia nada. Aí eu cheguei na empresa e falei bem assim, ó, se Deus é na minha vida, eu não aceito, sexta-feira vai ter que sair carga de São Paulo pra cá. Aí o cara falou bem assim, você é doido. Porque nós estamos aqui 7 meses, não saiu nada. Você chegou e vai. Falei, não, até sexta-feira tem que sair. Menina, só que a gente vive pela fé, né? Não que é uma incerteza, né? Mas uma coisa, as pessoas estão nos vendo. O Deus gosta da pessoa ousada, por quê? Porque Deus vai usar a sua fé pra aumentar a fé daquela pessoa que tá do seu lado.
E aí eu falei assim, Deus, eu liberei uma palavra. Se vira, me ajuda. Me ajuda, né? Porque as pessoas vão crer através das experiências que eu tenho com o Senhor. Elas vão observar a minha vida. Se elas veem o Senhor na minha vida, elas vão começar a acreditar. Aí eu lembro que o patrão mandou eu ir no correio, levar uma coisa. E era na sexta-feira à tarde. Sexta-feira de manhã eu já tava com o coração já... né? Deus, tem que acontecer, tem que acontecer. Quando eu saí, né? Eu fui entregar negócio no correio, uma mercadoria no correio. Eu só tocou e falou, vem cá pra empresa. Quando eu fui pra empresa, cheguei lá e falou bem assim, olha aí, ó, no portal da Mentira. Celular. Saíram as cargas que estavam travadas. Dali começou a sair. Não parou mais. Sabe quando parou? Quando eu saí da empresa. Que isso? Aham. Meu Deus do céu. Quando eu saí da empresa. Sabe por quê? Porque um homem de fé e uma mulher de fé, ele consegue fazer o sobrenatural acontecer. Sabe por quê? Porque Deus, ele deu o domínio ao homem e à mulher. Entendeu? Deus colocou Adão na terra para dominar. Domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, domine sobre todas as coisas. O mal que nós perdemos o domínio e deixamos as coisas nos dominar. Lembra de Elias falando, segundo a minha palavra, não vai chover e nem vai ter orvalho dentro de Israel. Não choveu durante 3 anos e meio, segundo a palavra dele. Por quê? Porque quando nós estamos com a fé ativa, nós decretamos. Vai acontecer, tem que acontecer. Entendeu? Só não acontece se não for da vontade de Deus mesmo. Tem que ser da vontade de Deus também. Sim. Tem que entender isso. Não podemos, né, extrapolar o nosso limite. Tem que entender que tem a vontade de Deus. Se Deus quiser curar, ele cura. Se Deus quiser salvar, ele salva. Porque teve gente lá na igreja que foi curada de câncer no culto. Mas teve gente que não foi. Teve pessoas que eu orei pra Deus curar e salvar. Teve pessoas que não receberam a cura. Entendeu? então assim, é o propósito dele. Né? É o propósito dele. Mas no meio dessa caminhada a gente tem que viver pela fé. E como que mantém essa fé ativa dentro da gente? Quando a gente percebe que tá caindo? A gente mantém a fé ativa quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus e quando a certeza dele é anexada dentro do nosso coração. Entendeu? Esse encontro faz a gente entender, ele não vai me abandonar. Ele não vai me deixar. Do meu lado, ele tá do meu lado. Por quê? Porque se ele não estiver do nosso lado, a gente não consegue romper, entendeu? A gente não consegue ultrapassar, né, as barreiras, as dificuldades. Então, a gente tem que entender uma coisa, ele tá do nosso lado o tempo todo. Meu Deus. Vamos acabar esse podcast, vamos ficar aqui. Meu Deus do céu. E buscar sempre, né? A busca é algo muito importante, né? Porque querendo ou não, a nossa fé, ela pode morrer, entendeu? Ou melhor, adormecer, né? E o que acontece? Hoje nós estamos num mundo de informações. Temos várias informações, a internet tá aí a 1000 por hora, entendeu? Pessoas, né? É o trânsito, é tudo aquilo. Então, uma coisa que nós temos que entender, nós temos que ter também, né, o nosso comprometimento com o Senhor, entendeu? Com a busca da sua palavra, entendeu? Com a nossa fé ativa, entendeu? Com a nossa vida de oração em dia, porque isso vai nos motivar cada vez mais. Quanto mais longe de Jesus, menos fé a gente tem. Fica mais frio. Os discípulos, Jesus está vindo, Jesus falou para os discípulos, esse vai, que eu vou encontrar vocês no meio do caminho. Que caminho? No mar. Como que Jesus vai encontrar eles no meio do mar? Aí Jesus estava orando na madrugada, Jesus vem. Quando Jesus está longe deles, eles enxergam Jesus como um fantasma. Entendeu? Mas porque perto ele é Senhor e longe ele é fantasma. Sabe por quê? Porque perto o Senhor me representa. Eu sei quem o Senhor é. Eu conheço a sua identidade. E o Senhor muda a minha identidade. Mas quando eu estou longe de você, eu não te conheço nem me reconheço. Entendi. É muito forte, né? Eu não te reconheço, nem me reconheço. Nem me reconheço. Então o que acontece? É um caminho a ser seguido. Muito bem. É uma vida a ser seguida. Então Deus, ele tá cuidando de tudo e estamos caminhando para não parar nunca. Meu Deus do céu, muito obrigada por aquela mensagem, viu? Foi de Deus, foi com certeza, tenho total certeza. Esse encontro é de Deus, Esse encontro é de Deus. Eu falei bem assim, eu fiquei... Conta pra eles. Eu fiquei um tempo, né, depois da imersão que nós passamos, né, de te chamar no Instagram. Eu falei, gente, eu preciso chamar ela, eu preciso estar em contato com a Lued. Teve até o Johnson. Eu até cheguei a falar com o Johnson. Você tá brincando? Eu falei, Johnson, eu acho que ele teve um contato, teve no podcast, né? Ele tinha um podcast aqui comigo. Aí eu falei bem assim, Johnson, como que tá lá e tudo mais? Ele me falou que tava bênção, né? Que ele trouxe até uma palavra, né? Que ele liberou uma palavra pra você. Eu falei bem assim, gente, eu preciso ligar pra Lued, falar com ela, chamar ela. Não tinha o seu contato no WhatsApp. Eu falei, mas o Instagram eu consigo tá ali. Aí eu fui umas duas vezes, 3 vezes, né? E eu apertava e falava, não. Aí Deus falava assim, não é a hora. E eu falava, gente, precisava falar com o Iago, preciso falar com o Iago. E não ia.
Aí eu falei bem assim. Meu Deus. Aí depois de um tempo passou, eu falei, e agora? Olha isso. Eu falei, aí Deus, não é a hora. Aí naquele dia, Deus falou, é agora. É agora. Pode mandar. Quando eu mandei, você falou tudo que tinha acontecido no dia anterior. Foi. E nós vimos como resposta de Deus, né? Uhum. É porque é o tempo de Deus. É o tempo. Né? A gente se movimenta no tempo de Deus. Tem um ano, mais de ano. Nossa, tem uns 2 anos. Tem, né? Gente, tem 2 anos. 2023. 2023, olha aí. Foi o que eu apresentei ou foi o que eu tava na imersão lá embaixo? Foi o que você tava na imersão lá embaixo. Olha isso, foi junho de 2023. Isso porque daí. o que eu apresentei foi outubro. Novembro. Na verdade, eu fui nos dois, né? Foi nos dois, não foi? Eu fui. É, isso daí. Meu Então, o que Deus. acontece? Existe o tempo de Deus. O tempo do homem é o Cronos. O tempo do relógio. O tempo de Deus é o Kairos, né? Por isso que a gente teme, porque a gente olha, nada tá acontecendo. Nada tá acontecendo. O tempo tá passando. A gente que pensa, né? É, só que, né? O tempo de Deus é o Meu tempo de Deus. Deus. A gente tem que Verdade. esperar o tempo de Deus. Ele já preparou algo pra você lá na frente. Amém. Entendeu? Recebo. Talvez que você queria agora. Mas por que ele não te deu agora? Porque ele tá te estruturando pra chegar lá. Sabe por quê? Porque eu falo pras pessoas dentro da igreja: bênção fora de hora é maldição. Você não sabe o que fazer com ela. Não adianta nada a gente ganhar uma bênção que seja fora de hora. Por quê? Porque se você estiver despreparado. Imagina se eu der um carro, né, automático pra uma criança de 5 anos. Ela vai pegar um carro bom, automático, né? Pra gente, né, tá confortável demais. Mas pra ela vai se acidentar, ela vai morrer. Por quê? Porque ela não tá preparada. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3, há o tempo pra todas as coisas. Tempo oportuno pra todas as coisas que estão debaixo do céu, né? Há tempo de morrer, tempo de crescer, há tempo de nascer. Então esse momento aqui é o tempo de Deus, né? E eu creio que tem muito mais. E é engraçado como que Deus faz as coisas. Por exemplo, eu fui acho que em todas as imersões de 2023 do Augusto. Quando eu passei por aquele processo, eu falei assim, o Iago precisa passar por isso. Olha O isso. Iago precisa dessa experiência. E aí eu não te conheci lá, Aham. mas eu te conheceu. Então Deus ele vai alinhando as coisas pra cumprir um propósito que às vezes a gente nem sabe como. Forte, né? E o Augusto é um homem de Deus também, né? Que um homem de menino, Deus. meu Deus do É um céu. homem É de um Deus. Jesus Eu recebi muita amado. honra dele lá no último, muito né? Eu querido. fiquei assim muito honrado. Ele me É. chamou, eu tava lá atrás, ele me chamou, vem pra cá pra frente. É. Falei, Eu meu lembro! Deus do céu! Eu Então, lembro. Pastor Iago, o que você tá fazendo aí atrás? Isso, Ele falou vem isso? cá pro lugar de honra aqui na Falou. frente. Eu falei bem assim, gente, o Augusto me chamando, aquele monte de empresário É, sentado. ele Eu é. falei bem assim. Aí naquele dia Deus testificou: meu filho, lembra quando eu usei uma pessoa pra falar pra você que você ia sentar na cadeira com príncipes e princesas? Gente. Né? A promessa ainda continua de pé. A promessa não morreu. Aham. Entendeu? Continua de pé. E assim, Deus foi trazendo pessoas. A Pamela, ela foi assim, uma pessoa, né? Que me ajuda. A Pamela me ajuda muito. Sempre me ajudou. E foi através dela, né? Que eu Que consegui foi o lá. contato com essas pessoas. E é um ajudando o outro. Sim. Um vai abrindo o caminho pro outro. Porque nós estamos aqui um pra ajudar o Pra outro. ajudar o outro. Né? Nós não podemos crescer sozinhos. Deus vai Meu colocando Deus, os que coisa pilares linda. dele na nossa vida. Verdade. É Né? lindo, tá, gente? É Ó, se você lindo. não experimentou ainda, ou se você acha que não experimentou ainda esse Meu amor de Deus na Deus. sua vida, abre, porque vem. E é É verdade. milagre em cima de milagre. É milagre em cima de milagre. Mas você tem que estar aberto pra receber, né? Tem que estar aberto pra receber. Meu Porque Deus. senão não vai. É. Né? Eu ouvi um dia desse pessoa falando: a gente não pode barrar as bênçãos que Deus tem pra gente. Não pode, não pode. Eu mesmo já tive essa crença limitante Aham. de barrar as bênçãos, que as pessoas chegavam pra mim, muitas vezes pra me dar presente, eu falava, não, isso não. Logo no começo do meu ministério que eu fui pra Guriri, Aham. eu lembro que eu estava, né, sem nenhum automóvel. Aham. Eu lembro que ali de Guriri pra um lugar chamado Meleira, Meleira, aham, era conheço. 14 quilômetros, né? Estrada de chão. Isso, estrada de chão. E aí, eu ia com os pessoal da igreja, porque tinham membros da igreja lá, que vinham pra nossa igreja no centro de Guriri. Só que quando eu ia pra lá, eu gostava de ficar mais. Eu gosto de conversar, Aham. né? Tem uma boa conversa, eu fico, eu me Vai identifico. ficando. E aí, o pessoal da igreja, né? Eles queriam vir embora rápido. Aham. Eu falava assim, gente, poxa, bora rápido. Aí eu falei, Deus, eu quero uma oportunidade do Senhor pra mim poder ir pra lá. Fazer a obra lá. Aí eu lembro que eu tava orando a Deus pra me dar uma condição. Tava, Aham. né, num período de crise financeira, né? Bem baixa mesmo a condição financeira. E aí tinha um metalúrgico do lado da minha casa. Aham. Ele tava saindo de manhã pra trabalhar. E ele tinha uma moto na época, uma Facto 2015, se eu não me Aham. engano. Ele falou assim, quando eu tava saindo de casa, Deus falou bem assim, pega essa moto e dá pro Iago. Gente. E aí quando ele veio me dar, eu falei bem assim, meu Deus do céu, gente, eu não tô preparado pra isso, entendeu? Aham. Por quê? Porque eu assim, eu temo muito,
né? A ser uma pessoa que Deus não quer que eu seja. A nossa igreja, ela trabalha, a nossa igreja não é uma igreja que pressiona as pessoas. Hoje nós vemos muitos mercenários da fé, né? Que eles abusam das pessoas para obter lucro, né? Para poder crescer em cima das pessoas. Sim. E o nosso ministério nunca foi isso. Muitas vezes as pessoas na igreja falam, pastor, faz a parte do dízimo e da oferta, né? Porque você esquece. Eu falo, gente, faz vocês. Eu não quero falar sobre isso, não. Quero pregar sobre o reino, quero pregar sobre Jesus. Mas eu entendo uma coisa, né? Que era uma crença limitante, que eu tive que vencer. Por quê? Porque a gente recebe muitas coisas, entendeu? Tem hora que eu tô em casa, tem gente que me liga bem assim, ó, Deus tocou no meu coração de fazer isso, né? Falar isso com você, entregar isso pra você. E muitas vezes a gente recebe. Mas também eu entendo quando é pra mim e quando não é. Porque tem bênçãos que eu vou receber que é pra outra pessoa, não é pra mim. Entendeu? Olha, tem isso também. Tem isso também. Que não é pra mim, é pra outra pessoa. Eu tenho que entregar pra outra pessoa. Entendeu? Mas eu não travo mais as bênçãos de Deus. Por quê? Porque houve luta. Houve choro. Entendeu? Sim. Houve madrugadas onde que no anonimato ninguém me via, né? Aonde que eu sofria, onde que eu questionava muitas coisas a Deus. Então a honra, ela vai chegar de qualquer forma. Ah, mas eu já tô no nível, não existe um nível maior. Que nem eu falo bem assim, é muito difícil você chamar um empresário e dar um presente a ele. Sabe por que a gente gosta de ganhar um presente do empresário? Sabe por que a gente gosta de ganhar? Porque a gente né, gosta de ser beneficiado, mas a gente não entende também que ele também precisa ser acolhido. Não é só porque ele é grande, né? Sim. Não é só porque ele tem. Um dia eu tava com o pastor Márcio de um ministério Santidade do Rio de Janeiro, né? De Duque de Caxias. Ele falou bem assim, eu entreguei um presente para um político, um político eu não lembro qual é, e que marcou a vida dele. Deus mandou entregar um presente pra ele, que foi uma aliança que ele entregou pra ele. Ele falou, eu preciso entregar um presente, mas que vai marcar a vida dele. Uma aliança consagrada pra ele e pra esposa dele. Hoje, onde que eles vão, esse político passa, ele tá com essa aliança, ele e a esposa dele. Mas o que acontece? A gente pensa que a pessoa grande não precisa de nada. É que nem a rainha de Sabá dizendo bem assim, eu vou lá na terra de Salomão, ver se ele é isso tudo mesmo que estão falando, e vou levar presente pra ele. Salomão era o rei mais pleno da terra. Que presente vai levar o quê, né? Vai levar o quê? Mas ele recusou a bênção? Não recusou. Não, sabe por quê? Porque entendi uma coisa. É mérito de Deus na minha vida. Você nunca pode deixar, né, de receber os seus méritos, entendeu? Deus, ele vai te honrar na terra. É por isso que Davi fala bem assim, olha, o meu mérito vai vir para as pessoas que me honraram e também para as que me desonraram. Me coloca numa mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Ele estava dizendo bem assim, eu vou sentar na mesa e vou receber honra das pessoas que me humilharam e das pessoas grandes também. Meu Deus. Como é que acaba esse podcast? Não tem como, não. Meu Deus, que coisa linda. E é isso, né? Mas a gente não pode recusar a bênção do Senhor. E tem bênção do Senhor pra vida de vocês, tá, gente? Amém. Em nome de Jesus, tá? Receba em nome de Jesus. E recebe em casa também, que eu tenho certeza que esse podcast já é uma bênção. Já é uma bênção. Já é uma bênção. E eu muito creio obrigada. que Deus tem muitos projetos, né? Amém, eu creio também. Daqui pra frente. E agora, sabe o que eu quero? Eu tenho certeza que você falou muito com essas pessoas que acompanharam a gente aqui, mas olha pra esta câmera aqui e manda aquela direitinho pra quem nos acompanhou, porque eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Meu Deus. Ó, eu quero dizer pra você que Deus, ele tem uma obra na sua vida que muitas vezes você pensa que não vai acontecer. Porque muitas vezes você se sente insignificante. Mas você tem que crer em todo tempo. Por quê? Porque Deus tira do lixo e coloca no luxo. Deus, ele faz, como nós falamos aqui, através do posicionamento. Se você se posicionar, sua casa muda. Se você se posicionar, sua empresa muda. Se você se posicionar, sua vida muda. É só você entrar com a fé, que Deus, ele entra com a providência. Não aceite o mesmo lugar sempre. Deus tem lugares novos para você. Mas você tem que entender uma coisa. Você tem que sair do lugar onde que você está. Como Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Existem geografias que não te cabem. Existem geografias que não te sustentam. E existem lugares que Deus já preparou para você. Por quê? Porque é o lugar que vai te acolher e é o lugar que você vai dar certo. Você foi chamado para dar certo. Eu creio nisso.
Pega essa palavra em nome de Jesus. Amém. Que coisa linda, meu Deus. Eita, Iago, muito obrigada. Esse é o primeiro de muitos. Eu quero você aqui na nossa vida, trazendo essa bênção, toda essa unção na vida das pessoas que nos acompanham aqui no Supercast também. Que Deus continue te abençoando e te honrando. Deus, fico muito meu feliz. Deus do céu. Honrado, né? Um presente. Eu ia falar, isso é um presente pra mim. Eu só via ela pela televisão. Meu Deus, olha isso. Eu assisti a Luez pela televisão e quando eu te encontrei lá na imersão, falei assim, olha ela lá, Luez, na televisão. Eu falo, gente, e agora eu tô de frente pra ela. E eu falo assim, sinto de decepcionar, sou eu, ó, simples. O povo acha que vai encontrar uma apresentadora. E eu falo, meu Deus, quanto mais simples, melhor. Uma pessoa humilde, né, carinhosa, amorosa. É isso que tá fazendo você crescer e ir muito mais longe. Ninguém vai parar o projeto de Deus na sua vida. Amém. Entendeu? Os projetos são grandes. Você vai pisar nas terras que o Senhor preparou pra você. Amém. E eu tô muito feliz. Tô me sentindo importante aqui nessa mesa. Meu Deus, coisa linda. E eu quero vocês do nosso lado. Tenho certeza que é aquilo que a gente fala. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho isso muito forte comigo. Eu falo direto com o Rogério, tá difícil, mas não me abandona, não. Eu falo com ele. Ele fala, não, eu tô do seu lado, nós somos um... Como é que você fala? O lençol... E um cordão de quantas dobras? De 3 dobras. Não se rompe. E são as pessoas que estão ao meu lado e eu tenho certeza que é presente de Deus. Amém. Muito obrigada pelo seu carinho, por ter vindo até aqui. Pamela, muito obrigada pela presença. Olha isso, nós estamos com... Amém. Olha, estou muito emocionada, tá? Conversando com o nosso bastidor. Rogério, muito obrigada pelo seu trabalho, meu querido. Espero não ter batido muito a mesa, não ter me desvencilhado muito do microfone. Eu fiquei aqui com os dedinhos. Segurando para não bater. Muito obrigada pelo seu trabalho. Leandro José, muito obrigada. Daqui a pouquinho temos vídeos no nosso Instagram. Um beijo no coração de vocês. Ó, eu não vou esquecer de falar que se este vídeo fez sentido para você, se você pensou em alguém durante a nossa conversa, não pensa 2 vezes, vai lá e encaminha para essa pessoa, gente. Manda para quem precisa ouvir. Uma palavra que seja, eu tenho certeza que uma palavra pode ter feito a diferença na sua vida e vai fazer a diferença na vida da sua família e naquela pessoa que você ama. Então, aquele negócio de ativa sininho, negócio de notificação, eu me embolo todo. Mas o pessoal que acompanha o nosso YouTube já sabe disso, então faz o que tem que ser feito. Um beijo no coração de vocês. Virtual. É isso aí. Iago, muito obrigada mais uma vez. Supercast, Superação estão de portas abertas para você. Amém. E lembra, olha, até o nosso próximo episódio. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.